Boa noite, meus queridos. Eu sou Flávio. Eu sou colaborador da Casa de Timóteo em São Bernardo do Campo e vou onde o mestre precisar. Lançou sementes e auxilio no plantio, na colheita, no cuidado dessas sementes. Sendo que eu também sou uma dessas sementes. Toda vez que eu auxilio uma semente, sou auxiliado também na mesma medida. Meus queridos, hoje eu vim trazer para vocês o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Convido vocês, assim que terminar essa palestra, a lerem o capítulo. Ele é muito rico. Eu venho só trazer um apanhado de algumas coisinhas que tem nesse capítulo, porque se eu for falar o capítulo inteiro aqui, esses 20 minutinhos que nós temos, é muito. Mas, de qualquer forma, venho trazer um pouco mais de esclarecimento em cima disso. E inicia-se assim esse capítulo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Eu pergunto a vocês, o que nos impede de sermos homens de bem? O que está atrapalhando a nossa vida para sermos homens de bem? Deus começou a dar umas respostas para a gente, para sermos homens de bem. Quando ele começou isso? Se pensarmos bem, foi mais ou menos uns 3 a 4 mil anos atrás. Deus olhou para a humanidade e falou: eu criei o homem de uma forma tão preciosa, para que ele crescesse tanto, evoluísse, cuidasse um do outro, fosse um ser de bem. Por que esse homem ainda não é um ser de bem? E o que eu, Deus, posso fazer? Nesse momento, Deus interferiu um pouquinho mais abruptamente. Ele mandou uma pessoa aqui com a missão de despertar o homem, para que o homem fosse um homem de bem. Essa pessoa tem o nome de Moisés. E a Moisés, Deus deu 10 mandamentos. Meus queridos, se pensarmos bem nesse momento, a humanidade ainda era uma criança. Se eu começar a falar aqui os 10 mandamentos, dos 10, 9 começam com não. O que a gente mais fala para as nossas crianças quando são pequenas? Não coloca o dedo ali, não pega aquilo, não sobe em cima da cadeira, não desce da cama. Nesse momento, Deus nos tratou como crianças mesmo. Deu 9 questionamentos para a gente falando não. Só que o que acontece com a criança quando a gente fala não para ela? É a mesma coisa que a gente falasse para ela, estimulasse a criança. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Então, daqueles 10 mandamentos, muitas vezes ainda o homem se via propenso a fazer aquilo. Eu vou aceitar um não. Olha o orgulho meu, né? Eu vou aceitar um não na minha vida, de forma alguma. Mas foi Deus que te deu não. Deus? Imagina! Quem é Deus? Deus vai falar não para mim? Eu, um homem tão honrado, tão bondoso. Só que não era bem por aí, né? E assim continuou caminhando a humanidade. Algumas pessoas até começaram a se melhorar em cima disso. Só que, novamente, a humanidade começa a se desvirtuar, sair do caminho reto. Deus decide, então, interferir de uma forma mais contundente. Falou, governador da terra, está na hora de você ir lá e interferir, tá? Quem que é o governador da terra? Jesus. E Jesus, quando ele veio, ele deixou a maior lição para sermos um homem de bem. Moisés veio com 10 mandamentos, Jesus veio com 2. Jesus disse para a humanidade: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, se a gente pensar bem, amar o próximo é fácil. Desde que a gente se propõe a amar, é fácil amar o próximo. Por quê? Por que é fácil amar o próximo? Porque eu vejo o próximo. Eu estou olhando aqui nas câmeras, cada um de vocês. Eu vejo uma pessoa física. Fica fácil, amor. E a Deus? Vocês já se perguntaram como que nós amamos a Deus? Deus é imaterial. Não é um ser. Não é algo. Como que eu amo algo que eu não tenho, não consigo ver, não consigo tocar, não consigo muito menos ouvir? Jesus, na sua sabedoria, deu a resposta para a gente. O Evangelho de Jesus, ele fala para a gente: vós sois deuses. Opa, como assim? Eu sou Deus? Se eu sou Deus, quando eu falo amar a Deus, eu amo a mim mesmo. E como eu me amo? Como eu posso me amar para ser um homem de bem? Me cuidando, me respeitando, respeitando os meus limites, querer crescer, querer evoluir, cuidar da minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde espiritual, cuidar da minha alimentação, no local onde eu moro, estudar, aprender, me divertir, sorrir, ser gentil comigo mesmo, me perdoar, me entender. Quando eu faço tudo isso, eu vou melhorando a minha autoestima. E cada vez que eu vou melhorando a minha autoestima,
Eu vou me conhecendo, eu vou me entendendo quem eu sou, fica mais fácil eu me amar. E quando eu me amo, fica mais fácil eu fazer a segunda parte, que é amar ao próximo. Por que fica mais fácil? Se eu perguntar para qualquer um de vocês agora, nesse exato momento, se vocês podem me dar um abraço, me dar um sorriso, com certeza vocês conseguem me dar um sorriso. Por que vocês conseguem me dar um sorriso nesse momento? Porque vocês têm um sorriso no rosto. A gente só dá para o próximo aquilo que nós temos, aquilo que eu tenho. E se eu estou pleno de amor, eu consigo praticar com mais eficiência esse amor. Eu me torno um homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer dúvida ou queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizesse. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão divina nada acontece. Isso submete a Deus, a sua vontade em todas as coisas. Um homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Eu, quando me torno homem de bem, conheço todo o meu potencial. E aquilo que eu aprendo, eu pratico no dia a dia. Ou vocês acham que eu, aprendendo a me amar, eu não vou praticar isso no dia a dia? Eu tenho que praticar. E se eu ainda não tenho domínio sobre tudo isso que eu disse? Um homem de bem, ele se esforça diariamente para conquistar isso. Vocês já se perguntaram por que vocês estão nesse momento ouvindo o meu evangelho? Há alguma razão disso. Vocês já estão começando a quererem ser homens de bem, de forma inconsciente. Vocês não sabiam que eu ia falar sobre um homem de bem hoje, ou provavelmente até sabiam, mas não com esse teor, não com essa profundidade, mas algo ali no nosso subconsciente falou, vai ver o evangelho, é rapidinho, é meia hora. Por que que a gente fica tão confortável quando ficamos na frente da TV assistindo um filme por 2, 3 horas? No evangelho desse de meia hora, a gente se fala, meia hora, ouvindo o evangelho. É a nossa vontade de sermos homens de bem. Porque o homem de bem é aquele que enfrenta os medos e as incertezas. Quantos de nós não chegou aqui hoje com receio, com medo de algo? Será que o expositor vem para puxar minha orelha hoje? Será que eu vou aguentar ficar até o final do evangelho ouvindo? E se o que o expositor falar no evangelho foi totalmente contra sobre tudo aquilo que eu acredito? É preciso coragem, é preciso enfrentar. O homem de bem trabalha a fé. A fé tem muito a ver com a nossa coragem. Quantos de nós temos medo de viver, de fazer a caridade? Mas o mundo é muito louco, está muito violento. Será que todo mundo é violento mesmo? Ou será que é isso que é implantado pela mídia para a gente, mostrando um mundo que é uma minoria em relação ao que vivemos? Aonde está o homem de bem dentro dessa minoria? Ou será que o homem de bem já não é a maioria, só que não é vista por nós, não é mostrada? Será que o homem de bem vem de jornal? O que que a gente mais gosta de ver, hein? Alguém praticando um ato de bondade ou uma briga? Um assalto, uma tragédia. Aonde estamos vibrando, hein? Aonde o seu coração está vibrando? Será que está vibrando no amor? O amor está dentro de nós, pessoal. Precisamos colocar o amor dentro dos nossos corações. Como que eu alimento esse amor? Com que eu estou alimentando esse amor? Aonde eu vou buscar o alimento para esse amor que precisa estar no meu coração, para que transborde? Será que vocês se sentiriam bem hoje, sentado ao lado de Chico Xavier? Já se imaginaram sentado ao lado do Chico e tendo um ótimo bate-papo com Chico Xavier? De bem. Era pleno? Não, Chico ainda tinha alguns defeitos. A vaidade era um deles. Mas ele sabia controlar ali a vaidade dele para que a sua bondade fosse maior. Ou será que eu me sentiria bem hoje, sentado ali de algum governante de um país em guerra, discutindo sobre? Será que nesse momento não deveria eu ser o homem de bem para acolhê-lo, da mesma forma que o Chico me acolheria, sentada do lado dele? Quantas pessoas de muita baixa vibração, que não têm amor por si próprio nem pela humanidade, sentaram ao lado de Chico e foram tocados? Será que não chegou o momento de nós alimentarmos esse amor, sendo homens de bem, sendo exemplo, da mesma forma que Chico foi, Madre Teresa foi, Francisco de Assis foi? Chegou o momento, nós. Por que que é o nosso momento? O homem de bem, ele sabe que o futuro é muito melhor do que o passado. Só que o futuro
é construído hoje. A partir de cada ato que eu coloco em prática, a partir de cada atitude minha, de cada aprendizado que eu coloco, de cada conquista que eu me esforço para ir. E vocês podem. Nós podemos. Nós temos pleno poder. O Pai sempre deu isso para nós. E vai mandando cada vez mais seres mais iluminados para ser exemplo. Moisés, Jesus, Francisco de Assis, Kardec, Chico, Divaldo e tantos outros, que não têm fama, mas que muitas vezes é sentado ao nosso lado e conversar um pouquinho, muda imensamente o nosso padrão vibratório, alimenta o nosso coração e nos faz. Nós podemos ser essa pessoa para todos. Meus queridos, tenham em mente que cada gesto que praticamos e cada passo podem nos levar a um futuro brilhante. Eu gostaria muito que vocês tivessem um compromisso. Assim que saírem daqui, deem seu primeiro. E que passo é esse? Cuidando de si mesmo. Coloque um amor em seus corações. Isso não é egoísmo. Trabalhar o amor em si mesmo. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.